Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast do Conversas Sustentáveis. Como vocês sabem, a gente sempre tenta trazer pessoas com calibre que possam passar o seu feedback, seja quando a gente fala de sustentabilidade na parte técnica, ou também algo mais inspirador quando a gente fala de empreendedorismo com propósito. E hoje a gente está aqui com o JP. Seja muito bem-vindo, Chiru. Muito obrigado, meu irmão. A gente vai falar de empreendedorismo, propósito, se é possível, né, a gente encaixar os dois. A gente vive hoje num mundo que as pessoas falam, lá vem o cara falar de propósito. E eu costumo dizer, cara, deixa o cara. Se o cara quer falar alguma coisa que vai ajudar os outros, tu quer que o cara fique dizendo, não vou fazer só isso. Acho que a gente tá num mundo conversando assim, que tá um pouco estranho, né? Não, as pessoas acham, não pode falar de propósito, outras querem falar demais. E dizer assim para as pessoas que eu acho que as pautas de sustentabilidade tá totalmente ligado com o que a gente vai fazer. Quando a gente fala de sustentabilidade, eu gosto de falar disso porque a grande parte das pessoas que estão no meio, elas começam com um propósito. É difícil tu ver alguém que começou com sustentabilidade depois porque achou que era uma oportunidade. Não, quando tu começa é porque tu já vê um sentido em algo, que não foi diferente comigo. Mas vou deixar o Jota aqui falar com a gente. Te apresenta quem é o Jota, o que ele empreende e dá certo empreender com propósito? É mais difícil, mas acerta, né? Empreender já é um desafio. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, Wagner. É uma honra estar conversando sobre sustentabilidade, algo que eu acredito, como tu faz, desde o início, desde a criação, desde a ideia lá, 15 anos atrás. Surgiu a ideia do Organic, quando eu fiz um MBA em Barcelona, em 2006, ao tempo que faz isso, né? Fazem quase 20 anos atrás. A ideia, né? Então, assim, lá surgiu, a ideia inicial foi fazer um café orgânico, sustentável, pagando comércio justo, que é o Fair Trade, que lá na Europa é muito difundido, tem até o selo. Aqui no Brasil, até hoje, ainda o pessoal fala, o que é Fair Trade, o que é comércio justo? Quer pagar o preço justo para os produtores, que, enfim, o Brasil é um grande produtor de café, mas ele exporta café verde para a Europa, para a Alemanha, eles torram lá, a gente compra de volta aqui nas lojas da Nespresso, na Faria Lima, enfim, a preço de ouro. Então, quer dizer, há 500 anos o brasileiro continua trocando ouro por espelhinho. Então, essa foi o propósito inicial de fazer um produto inovador, sustentável, pagando o preço justo para os produtores brasileiros, exportar um produto brasileiro para a Europa com valor agregado no Brasil, né? Mudar um pouco essa história de trocar ouro por espelhinho. E aí foi inicial, né, essa inspiração, né, esse propósito. E claro, aí foi todo um desenvolvimento. Depois fui passar uma temporada na Índia, fiquei 3 meses na Índia. E lá, pô, aprendi a meditar, fui nos ashrams no sul da Índia, em Kerala. E lá eles falam muito sobre. Eles falam sobre o karma, né? O que que é o karma? Eles falam todo mundo, pra eles lá, karma é que nem 2 mais 2 é 4. E aqui no Brasil, falar karma, a pessoa fica assustada, né? Na verdade, karma nada mais é do que ação e reação. Que a gente faz Claro. pro outro ou pro mundo volta pra gente, né? Nas mínimas coisas, até para eles lá, né, maltratar um animal, eles têm todo aquele cuidado com a vaca, enfim. E eu aprendi isso na prática e pô, eu pensei que quero fazer um negócio, um produto, enfim, uma empresa, meu próximo negócio, já era minha segunda empresa, que tenha um propósito que, na verdade, não era, nem pensei na palavra propósito, aí trazendo essa coisa, hoje em dia todo mundo fala sobre propósito, propósito aqui, propósito lá, eu nem tinha essa palavra, a palavra era mais um karma positivo, de fazer o bem para o outro, fazer o bem para o planeta, para o mundo, e com isso fazer um negócio, né? Então, conseguir fazer um negócio que fique em pé, aí tá o desafio, respondendo um pouco também, né? Fique em pé sendo sustentável e tendo um karma positivo. E é bem possível, sim. Não vou dizer que é fácil, porque daí eu estaria mentindo, mas é possível e cada vez mais aí as pessoas estão informadas e querendo, as novas gerações aí também, olhando, enfim, rótulo, diversas coisas para ver se aquilo ali que estão falando realmente é verdade ou não, né? Legal. Sabe que eu costumo, quando me perguntam de negócio, para mim sempre foi muito fácil a minha escolha, né? Quando eu empreendi, eu empreendi por propósito, eu digo, não foi uma coisa que eu sonhei, quero ser empresário, foi acontecendo porque eu queria que o mundo fosse de uma outra forma, que eu não me encaixava, nunca trabalhei mais de 3 meses em uma empresa, não sei se eu já falei isso abertamente, mas eu nunca consegui porque
eu sempre preferi, eu falava assim, pô, como é que o cara trata assim as pessoas? Como é que a empresa olha somente para isso? A gente tem um aspecto. Então eu resolvi empreender justamente por causa desse viés, né? E eu acho que a gente vai ter um papo aqui um pouco holístico também, né? Da visão. Quando a gente fala de sustentabilidade, tem esse lado holístico, não simplesmente econômico, não só o lado racional, mas como é que a gente encaixa tudo? Como é que a gente encaixa o ser humano? Porque a gente não é algo linear. A gente tem um dia que a gente acorda bem, tem outro que a gente não acorda tão inspirado. Tem dia que a gente empreende, a gente acha que a gente é muito bom, né? Tem outro dia que a gente acha que a gente é o pior do ser humano. E isso é a nossa vida. Quando, antes disso, como é que era o Jota no dia a dia? Antes do empreendedorismo, como é que foi fazendo? Como é que se chegou até aí? Muito bom, baita pergunta. Eu vou voltar lá atrás. Eu comecei a empreender, eu tinha 18 anos. Estudei aqui na PUC, inclusive. Que a gente está na Tecnopuc, né? Então, para o pessoal que está assistindo aqui em Porto Alegre, eu me formei na PUC de Porto Alegre em Direito. E, na verdade, no início eu estava recém começando, estava no primeiro ano de Direito na PUC e também eu não entrei num estágio, fiquei 3 meses ali como estagiário. E no terceiro mês eu pensei, cara, não é isso que eu quero fazer, cara, não acredito no que esses caras estão fazendo, não acredito na liderança, não acredito. Aí, de novo, falar a palavra propósito, mas enfim, não era exatamente o propósito, era o porquê de eu estar fazendo aquilo lá. Não vi um porquê positivo e resolvi sair do escritório e buscar meu próprio caminho. Aí fiz um curso, e aí, um curso até que foi com o China Chique, que eu fiz um podcast outro dia, inclusive, que é o Eduardo Chinechi, que faz diversos treinamentos, e saí desse treinamento de final de semana, falando, cara, eu quero empreender. E junto com isso, daí eu fiz um treinamento do Dale Carnegie, que foi o melhor curso que eu fiz na minha vida. Imagina, eu tinha 18 anos, não tinha nem, recém-feito, 18 anos. E lembro que era um curso de 3 meses também. E eu saí, comecei sem nenhuma empresa, sem nada, e terminei o curso do Dale Carnegie com empresa aberta e a primeira revista impressa, que era uma revista de venda de carros, Que com legal. foto, foi 2001, faz bastante tempo. E era como se fosse assim um marketplace de venda de carros, como hoje tem nos aplicativos, tipo Webmotors, enfim. Na época não tinha, né? A internet estava recém engatinhando ali, mas era uma revista e deu super certo o negócio. E também até bacana, porque depois eu evoluí para uma revista de imóveis que chamou Imóvel Class. E eu sempre gostei de carro, quando era pequeno, então, enfim, meu pai precisava vender um carro, eu que anunciava lá no Classificados, lá com 8 anos de idade, então é uma coisa que eu sempre gostei de carro, até hoje gosto. Tirei um pouco o pé, mas continuo, até por questões da sustentabilidade, enfim, bate um pouco algumas coisas, mas eu gosto muito de carro. A gente tem que assumir nossas paixões, né, o que a gente gosta. E evoluí para uma revista de imóveis também, por, enfim, gostar de imóveis. Meu avô foi corretor de imóveis, meu avô foi general do exército, depois corretor de imóveis, aí investiu em imóveis. Meu pai ainda falou, pô, por que não faz uma revista de imóveis, né? Fiz a revista de imóveis, deu super certo, tem vários amigos que são construtores aqui em Porto Alegre. E tem as construtoras hoje, estão super bem sucedidas aí, e foram os primeiros anunciantes, e deu super certo o negócio. Então, assim, respondendo um pouco a tua pergunta, né? Então, trazer um pouco também das paixões internas que estão lá dentro, né? E assumir elas. E, pô, como é que eu posso fazer disso aqui um negócio, né? Então, tem um pouco disso aí, de sentir também, né? Perfeito. Eu até não tenho um ponto assim que hoje, exatamente, né? Falar de propósito é um pouco saturado. Eu acho que ninguém pensava em propósito há anos atrás. Tu não falava, qual é o meu propósito aqui? Acho que era isso. Pô, o que que me faz bem? O que que faz sentido pra mim, né? Eu estar aqui, tu falou de meditação, eu pratico meditação basicamente há uns 10 anos e sempre tive meu lado espiritual muito forte. Eu sempre ficava assim, mas por que que eu tô aqui? Qual é o objetivo de estar aqui, né? E então eu comecei assim a ver, pô, pra que que a gente tá fazendo isso e tudo mais. Mas aí que eu quero trazer um pilar que eu acho muito importante, até pra quem quer empreender, falar, eu gosto muito disso. Mas propósito é interessante e isso vai ao encontro. Tu compartilhou uma frase lá da Forbes, que eu também compartilhei depois nos meus stories, que é muito, que faz total sentido, né? Que fala dos sonhos, dos objetivos, né? Que a gente transformar o sonho num objetivo para a gente alcançar, assim, resumindo, é aquilo dali.
como é que a gente olha para o propósito e consegue transformar isso num negócio assim, pô, eu gosto de podcast, eu gosto, pô, mas a questão era como é que eu ia monetizar, como é que eu vou participar disso? E eu acho que muita gente tem esse desafio. Muita gente, eu vejo que o brasileiro ele é criativo por natureza. Né? Por tantos desafios que a gente encontra, a gente é obrigado a pensar como é que a gente vai fazer isso, como é que... Então a gente acaba saindo daquele mundo quadrado e criando o nosso próprio modelo de criar negócio. Mas muita gente, às vezes, tem o propósito, tem interesse, mas não sabe como monetizar. Porque não existe negócio sem monetizar, né? Eu gosto de... No Conversa Sentada a gente fala muito disso, né? Negócio precisa faturar, ser sustentável. Se não gera lucro, não é sustentável, não tem sustentabilidade. Perfeito, Então, como é perfeito. que pra ti foi essa parte? Não, eu gosto disso, mas como é que eu vou encaixar o meu prazer, começar a ganhar dinheiro, sair do hobby e virar o meu negócio? Perfeito. Bom, eu vou continuar falando um pouco das revistas lá, que eu era bem jovem. Vai ter aí pessoal ouvindo aí que tá na faculdade ainda, tá entrando, tá começando a Enquanto o trabalhar, Jorge já vai tá falar, eu de vou todo. tomar um chazinho aqui. Boa, boa. Então lá atrás, quando eu comecei, eu também quando eu comecei a me questionar sobre. Primeiro eu vou falar como o negócio ficou de pé, quando que é a tua pergunta, Uhum, né? Das revistas lá. Eu comecei com muito pouco dinheiro, né? uhum. Comecei lá, para te ser bem sincero, não tinha dinheiro, tinha 18 anos ali, tava começando. E eu lembro que eu Cerveja. pedi pro meu pai dois cheques pré-datados não lembro se era 2 de 5 ou 2 de 2.500 fechava 5. Mas enfim, 30 e 60. E se tivesse que bater os cheques dele, eu vendia o meu carro, que eu tinha um carro, e aí eu vendia o meu carro e pagava ele. Ele falou: Não, João Paulo, acredito em ti. Vai lá que eu acredito em ti. E me deu os dois cheques. Eu acho que era 2 de 5. Aí cheguei na gráfica, contando uma historinha que é legal, a história para ilustrar que as coisas são possíveis, né? E eu aluguei uma sala com o meu sócio, era 50-50, no centro, que a gente não tinha dinheiro para pagar um aluguel. Então a gente pagava 2 tardes no centro, um cubículo, primeiro co-work de Porto Alegre, eu acho que era. E imagina isso aí, 2001. E era o que a gente podia pagar. E não tinha nem ideia, né? Aí eu fazia URCS, economia no URCS também, ia de ônibus, voltava de ônibus, no ônibus surgia, eu ficava o trajeto inteiro anotando ideias. E aí surgiu essa ideia da revista de carro. E aí quando definia tudo, pá, vamos fazer. E ninguém acreditava. Quando comecei a vender, pô, vamos fazer pros lojistas de Porto Alegre, pá, como é que vamos fazer o produto, como é que vai ser, tá? Não, mas, cara, não quero, anuncio no classificados já, não quero revista. Aí ofereci para BMW, ofereci para Mercedes, ninguém queria. Eu, sabe o que mais? Vou bancar. E aí eu pedi esses dois cheques pro meu pai, de 30 e 60, fui na gráfica. A gráfica, não, beleza, tu pode ser 30 e 60. E imprimimos a primeira revista, dei anúncio para todo mundo, para Mercedes, para BMW, para Nissan, enfim, as revendas regionais, né? E na segunda edição, a Nissan estava lançando a Frontier. E eu lembro direitinho, pô, eu estava com um curso de vendas do Dale Carnegie, que é um curso de liderança e vendas. E, de novo, é um curso que tem no mundo inteiro e tal, mas é super bacana. E usei as técnicas de venda do curso e lá eu vendi a capa da revista pelo preço, por 15 mil reais, que pagava a primeira edição e já sobrava 5 pau no caixa. E aí, então fui lá, dei o dinheiro para a gráfica, que era uma gráfica aqui da Palote, dos padres aqui de Ah, Porto Alegre. Lembro da cena, dando o dinheiro pro padre e o pessoal lá dando os cheques de volta, devolvendo pro meu pai. E ali eu vi que o negócio era possível e foi embora. E do dia um, não digo no dia um, mas do mês 2 em diante, o negócio foi lucrativo. Então, já com o Organic já é um negócio mais complexo, né? Então, primeiro respondendo a tua pergunta, eu era jovem, pouco acho que dinheiro, deu pra antes botar de de tu pé. comentar na Organic, acho que falar o que que tu toca hoje, né? Para as pessoas. Isso, acho que é importante a gente colocar aí. Bom, a Organic é uma linha de bebidas orgânicas que a gente produz aqui no Brasil e exporta para 12 países. Até casualmente, semana que vem a gente vai ganhar um prêmio de exportação aqui, destaque industrial, Legal. nacionalmente aí, que é o 51º prêmio de exportação RS. Que top. Muito legal, junto Parabéns. com o Randon, com Marco Só com Polo, galerinha Weber fraca, né? House, é uma turma de exportação, esse é muito legal. Casualmente também acabei de voltar dos Estados Unidos ontem, a gente fechou com a Amazon lá e estamos entrando com um importador grande lá de bebidas. Fui fechar os contratos e a gente está 10 anos no mercado, então exporta.
vende aqui no Brasil todo, Panvel, Pão de Açúcar, Zafari, então uma linha de bebidas saudáveis, orgânicas, então assim, não tem soja, não tem corante, não tem conservante, tudo na área de pensado na base da sustentabilidade mesmo, né? Aquela coisa do propósito, não, é realmente porque faz bem, então assim, a gente busca os fornecedores, eu vou mesmo lá para a Amazônia, no Paraná, nosso fornecedor de mate, são, enfim, amigos, conhecidos, sei quem é, como é que produz, pagamos o preço justo. E fazem 3 anos e meio, 4 anos, na verdade, há 3 anos e meio aí, lançamos a Loving Wine, que é uma startup DNVB de vinhos em lata, que também lançamos durante a pandemia, com a primeira linha DNVB. A DNVB é Digital Native Vertical Brand, né, que é uma marca que é lançada digitalmente, criada e lançada digitalmente. Então a gente faz toda a produção, a distribuição, marketing, relacionamento com o cliente, tudo digitalmente. E lançamos fazem 3 anos atrás, fez 3 anos agora, em julho, a Love. E é um prazer também fazer parte dessa história de trazer uma bebida milenar, que é engarrafada em vidro, trazer para um mundo mais sustentável, mais fácil. O porquê que eu digo isso? A lata, e aí vale para todos os produtos, a lata é a embalagem mais sustentável que existe, né? E lá em 2010, quando eu estava começando a Organic, eu contratei uma consultoria de sustentabilidade em São Paulo para eles dizerem qual era a embalagem mais sustentável, que eu estava indo para o vidro, ia fazer em vidro a linha do Organic, os chás, os energéticos, tudo. E saiu na pesquisa que a lata é a mais sustentável de todas. Por quê? Porque ela é a mais leve. Cada transporte de lata uma carreta cabe em mais de 200 mil latas, sendo que de uma de vidro não vai mais do que 20 mil, é 10%. Então tem que fazer 10 transportes de carreta para transportar a mesma quantidade de latas vazias. Cheias, menos ainda, né? Então, assim, o vidro, sendo que a lata ela é 100% reciclada, né? 100% reciclável e 100% reciclada agora no Brasil. Bateu agora esse ano. Esse índice. Era 97, veio subindo. Ano passado eu fui 3 vezes para Dinamarca. Exemplo, né? Grande exemplo. A Dinamarca é ainda um grande exemplo. Eu tive 3 vezes ano passado, a gente tem importador lá. E lá eu tava vendo que lá é 99%. E eles se orgulham muito, batem no peito. E realmente, porque eles fazem... Aqui no Brasil, 800 mil famílias vivem disso. São catadores. Na raça mesmo que é feita essa reciclagem. Na Dinamarca já é automatizado, quer dizer, o pessoal tem máquina no supermercado, o próprio pessoal que Sim, outra logística reversa. Mas o Brasil é exemplo mundial. Até pelo tamanho do Brasil comparado à Dinamarca também, né? A gente é quase um continente. É um continente. E realmente é inacreditável, né? 100% ser produzida e reciclada é muito legal. E, enfim, o vidro, o pessoal sempre, até amigos, enfim, íntimos, acham que o vidro é o mais sustentável, e na verdade ele é o menos. Com certeza. Né? Porque vai para fundo de rio. Enfim, é uma pena eu estar falando isso, mas é a verdade, é a realidade. Não, e todo o ciclo de produção. Muita energia. Muita energia para produzir o vidro. Tem um cálculo que as pessoas às vezes não colocam, que a gente chama, né? Que é o ACV, que é a análise do ciclo de vida. De todo aquele processo para dizer qual é o impacto dele, o quanto ele é sustentável de verdade, né? Então, a gente tem grandes desafios aqui no Brasil em relação a isso. Mas antes eu quero ainda voltar num ponto que tu trouxe agora, voltando lá para a questão dos carros. Tu disse... pessoal, só para que vocês... Quem já escuta já sabe, né? Que a gente vai voltando, né? Aí, tipo aqueles filmes que tu tem que ficar prestando atenção desde o início, porque tu tá lá quando o filme volta e começa... Tu disse que tu tinha aquele desafio para vender, né? Porque o pessoal, eu já anuncia nos classificados e tudo mais. E isso é uma coisa que ocorre, né? Tudo, porque hoje eu olhar assim e falar, pô, era fácil, dá certo, o cara já tinha revista, já fazia isso. Mas todo negócio encontra o seu desafio. Dependendo do tempo, cara, tu vai ter o desafio mas hoje é óbvio falar alguma coisa. Mas na época as pessoas ficam, mas pra que eu vou fazer isso, né? Como é que tu quebrava porque assim,
Por que era importante o cara estar na revista se ele já estava no classificado? Sabe que no Conversas Centavas a gente passa às vezes por isso, né? O cara, mas eu já faço aquilo ali, daí, pô, tu vai ter que ir lá desconstruir alguma coisa ou implementar o que tu tá querendo trazer. De repente, daqui a uns 5 anos, tu vai dizer, mas claro, era óbvio, tava no time, tava não sei o quê. Mas todo negócio tem um desafio. Tem aquela história do vendedor, né? Que ele vai lá pro Nordeste e o cara disse, não, vamos botar a fábrica de calçados lá, né? Aí o cara chega lá e diz, nem põe, porque ninguém usa sapato, né? Aí vai o outro vendedor e diz, cara, esse lugar é perfeito, porque ninguém usa sapato. Exato. Então, como é que foi esse desafio? Como é que tu fez pra quebrar as objeções? Como é que tu fez dar certo e fazer o pessoal enxergar que ali era bom? Que legal, baita pergunta, e realmente foi muito difícil. É bom tu trazer isso, é muito bacana trazer à tona, porque eu tinha 18 anos, imagina, eu vendia anúncio de revista, na época custava acho que R$ 1.500 uma página da revista, desculpa o palavrão aqui, mas é picareta de carro, eu vendia pros picaretas de carro. Vários são meus amigos até hoje, né? Acabei criando amigos ali. Mas era muito difícil, era um guri, um moleque de 18 anos, com a pastinha cheia de revista, a primeira edição só, né? Querendo convencer e mudar e quebrar um sistema que já era vencedor, que já existia, que é o Classificados. Hoje o pessoal aí, muitos aí vão escutar o podcast, nem sabe o que é Classificados, né? Que é aquela parte do jornal que só tinha anúncios, né? E aí, aqueles anúncios pequenininhos, e aí o pessoal, as revendas, as concessionárias fechavam um plano mensal lá com o jornal local. E eu quebrar esse sistema, né? Entrar e mostrar que poderia ser diferente foi muito difícil. Então, eu convencer desculpa de novo aí a palavra, mas o picareta lá de carro, que eu falo, é engraçado que é o pessoal muito rápido, né? Eles são muito ligeiros, são perspicazes, são safos, né? E, cara, como é que eu vou... Eles comprarem um anúncio de R$ 1.500 para ir 20 anos atrás de uma página, podendo gastar menos num classificados, foi muito difícil. Mas aí, respondendo a tua pergunta, era com muita persistência. Muita. É a perseverança. Acho que a perseverança é um passo a mais da persistência, né? Então, inclusive, nas reuniões de venda, eu aprendi bastante sobre venda com o Dale Carnegie, com as técnicas, enfim, sempre gostei de vender. Eu sou um vendedor, um empreendedor que não é vendedor, cara, esquece, nem começa, né? Eu concordo 100% disso. E eu tenho orgulho de dizer que sou vendedor, porque é uma qualidade inerente e necessária para o empreendedorismo, né? E aprendi muito na prática, nessas reuniões, aprendi na prática mesmo, apanhei muito. Eu lembro que a primeira revista eu imprimi, já ouvi, enfim, né, desaforos até em reuniões, mas sempre... No dia seguinte, levantava com a cabeça, vou de novo. E nas próprias reuniões, só pra fechar, nas próprias reuniões, eu lembro que eu falava muito esse tema objeções, né? Sim. Então, numa conversa, eu sentava para vender o anúncio ali, e o dono da revenda ou da loja, ele falava, não quero, não tem interesse. E eu continuava ali. E aí perguntava sobre a vida dele. Às vezes tinha um taco de golfe, perguntava alguma coisa. Tu joga tênis, joga golfe. Mas é tua família. E juntava o rapport e fazia o rapport. E aí começava muito a ouvir como é que ele tinha começado aquele negócio. Quando eu vi, tinha criado uma relação, uma confiança. E eu oferecia, fazia de uma maneira diferente. Cara, se tu vender um carro, tu paga todos os anúncios por alguns meses, né? E vai fazer o teu brand, tua marca, e começava a convencer de uma maneira diferente. Confiança, né? Gerando confiança. Mas foi muito difícil, eu tomei muito não, mas muito não mesmo. E eu lembro que a média era 5 objeções, né? Em cada reunião, então ele dizia 5 vezes não, para no final dizer sim. Hoje em dia, na primeira eu já... o cara diz não, na primeira já... É até bom tu relembrar essa história para ver quão foi difícil lá atrás, como a gente pode melhorar as técnicas de venda sempre. Ali, né, o vendedor, o empresário, todo empreendedor, ele tem que ser vendedor e principalmente otimista. Exato. Porque, assim... não atrás de não, é muito, mas não, assim, na hora da venda, né, as pessoas, e a minha mulher, assim, às vezes ela fala assim, porque era justamente isso, tomava o dia inteiro, não, aí tu pensa, aí tu vai dormir, no outro dia tu acorda de novo empolgado, é hoje que eu vou sair, porque tem que ter uma resiliência, um equilíbrio emocional com isso, porque
tu passa vários dias ligando para as pessoas, dizendo, bah, cara, não, hoje não, não sei o que, já tô com outro projeto aqui, e aí tu, não, beleza, e daí tu vai pro próximo ligação, e tu vai pro próximo contato, e é muito legal isso, e aí vem, né, essa questão de que quando se empreende, entra o propósito. Quando me perguntam, eu digo, cara, para mim é muito mais fácil eu trabalhar com o que eu amo, porque, por exemplo, eu não me vejo fazendo outras coisas assim que não sejam relacionadas às pautas de sustentabilidade. Para mim isso me dá prazer, eu quero ter minha família, que meus filhos tenham orgulho disso, sabe? E quando a gente trabalha essas situações que são adversas, quando a gente não faz o que a gente gosta, normalmente o que acontece? Pô, vou fechar, vou embora, vou fazer outra coisa. Ou tu te deixa, tu sucumbe mesmo, né? Entra num. Quantas vezes tu vê empreendedores que entram em depressão, uma série de coisas. E já quando tu faz o que tu ama, a chance de tu desistir é muito difícil. Porque tu te vê fazendo aquilo dali, porque tu só cria uma outra estratégia, né? Eu, particularmente, eu digo, né? Situações que já tive diversas, familiares, financeiras, tudo. E em nenhum momento eu fiquei pensando, não, agora eu vou. Então vou lá fazer o negócio que é mais fácil aquele caminho. Porque hoje, tu sabe, a questão de network é muito mais fácil tu dizer para um fulano ligar, cara, quer que eu faça teu time comercial, sou teu diretor comercial e ganhar um bom salário? Pô, existe isso. Mas tu tá lá se desafiando o dia inteiro, tomando não. Tu tem que amar, né? Como é que tu vê essa questão que nem tu falou da perseverança? Qual a importância o que isso tá ligado com a tua trajetória? Vou te dizer sinceramente que totalmente. Totalmente. A Organic tem 10 anos de vida já, a gente lançou em 2012 e comecei a exportar por necessidade, né? A gente lançou um produto, imagina, era energético orgânico, o primeiro energético orgânico do Brasil e único até hoje. Eu comecei a buscar mercados mais evoluídos, como Estados Unidos, a Ásia, Japão, para comprar o produto e graças a Deus eu consegui. Né? Então, por exemplo, agora voltando, 10 anos depois eu continuo fazendo feira. Esse ano já foi a segunda vez que eu vou para os Estados Unidos fazer venda, ir lá bater na porta, né? Sentar, fazer a mesma coisa, ouvir a objeção e aí Por que é o teu conversar, produto? porque então, aí, casualmente também, há um mês e meio atrás, entrou nosso primeiro pedido da Droga Raia, Drogazil, são 2.000 lojas, a gente entrou com a Organic, tanto com os energéticos orgânicos quanto com os chás. E eu fui buscar nos e-mails qual foi a primeira reunião que eu fui lá, né, que eu já tinha ido lá. Foi em 2014. Olha, fazem 9 anos. Pra fazer um E aí negócio. entrou faz 2 meses o pedido. Eu, cara, realmente, velho, as coisas não é do dia pra noite. Pessoal, essa geração de dia que é muito imediatista, que é as coisas do dia pra noite. O próprio Zafari aqui, uma baita rede aqui do Sul, um grande cliente nosso, demorou 8 anos pra entrar, o Organic. Então, assim, as coisas, claro que às vezes as coisas são muito, né, mais fáceis, enfim, tem vários cases pra se falar aqui, mas às vezes realmente é Tem que estar perseverança, lá. é lá e ir pra cima, e não desistir, e não deu para um lado, vai do outro, Não, eu digo, né? né? Eu nunca vi uma história de um sucesso de alguém que começou a fazer um negócio em um ano. É sempre uma trajetória longa. É que as pessoas podem escutar só aquele ano que começou a dar certo. Mas tem toda uma bagagem, toda uma história por trás que às vezes as pessoas passam desapercebidas, né? Tem um ditado em inglês que fala, que eu costumava falar, e é bom tu ter falado isso que me vem ele de novo. A overnight success is a 10-year hard work. É um sucesso da noite pro dia, 10 anos de trabalho duro, Duro, né? claro. Para aparecer ali, Pra parecer que foi do dia pra que foi do noite, dia né? pra noite, né? Tem uma marca de bebida nos Estados Unidos que eu tive lá numa loja sexta-feira passada, uma rede grande, falei com o gerente, e ele falou, olha, esse produto eu conheci o fundador, há 20 anos atrás ele veio aqui, ele que montava a gôndola, ele que via, quebrou garrafa, era de vidro, quebrou no chão. Quer dizer, o pessoal, e aí a marca tá bombando nos Estados Unidos, o pessoal acha que começou mês passado, ou ano passado, e o cara, há 20 anos atrás, o fundador tava lá arrumando Mano. gôndola nos Estados Unidos, que também o pessoal acha, muito mais fácil nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é difícil também, não é Todos os fácil. mercados têm Tudo é dificuldade. difícil. Aquele que pensa, não, o meu pai sempre dizia. O meu pai, assim, faleceu ano passado, mas era o meu consultor, né? E ele falava assim, eu lembro quando era pequeno, assim, piada, não, porque vou fazer aquilo, vou para outro país. E ele falou, cara, se tu não mudar a mentalidade, todo lugar vai ser difícil.
Tá Verdade. dentro da tua cabeça. Tu vai mudar, os teus efeitos vão continuar nos Estados Unidos, na França, vai continuar contigo. Ou tu muda aqui, não tem desculpa. Meu pai sempre foi um cara que nunca aceitou desculpa pra nada. Então, isso eu Muito levo bom. até hoje, esse tipo de exemplo que, mas os Estados Unidos é mais fácil. Cara, daí, só que lá eles podem fazer isso, só que daí o cara estudou mais que tu, então ele Exato. sabe um pouco mais que tu, tem A tudo vai ter competição é muito maior, o competição muito. marketing é muito mais sofisticado. Né? Exato. Exato. Então, mas agora que a gente falou um pouco de propósito, vamos falar de business mesmo. Quais são os países que a Organic está? Onde é que vocês estão? Como é que está sendo esse crescimento? Quais são agora? Porque assim, beleza, as pessoas às vezes também têm a impressão de que não, já chegou lá, não tem mais desafio algum. Sempre vai ter desafio, né? Eu não vejo ninguém, porque a diferença é que os desafios às vezes ficam maiores, né? Exato. Será que eu preciso me arriscar a esse ponto? Será que eu preciso tomar esse risco? Eu já tô tranquilo ou não? Eu preciso. Como é que tá sendo essa trajetória? Quais são os desafios de uma empresa que já passou pelo primeiro estágio e está buscando agora sonhos, voos mais altos? Excelente pergunta. Antes de responder ela, vou lembrar do teu pai da frase, gostei muito dessa sobre a desculpa e não aceitava desculpa. Eu gosto de uma que é quem quer faz, quem não quer arranja uma desculpa. Né? Exatamente. E é possível, os sonhos são possíveis, claro, precisa arregaçar as mangas e fazer. E agora, respondendo a tua pergunta, o nosso principal foco agora é os Estados Unidos, né? É expandir lá, que é um baita de um desafio, né? Realmente um grande desafio. A gente exporta para Dinamarca, para Europa, Japão. Agora, cara, a gente entrou no Canadá, chegou lá com o mesmo importador do Guaraná Antártica, inclusive o pessoal adorou o produto, já estão começando a vender o produto. E os Estados Unidos é um mercado muito desafiador. Passei lá 3 semanas agora, rodando loja, distribuidor, vendo o que eles estão fazendo, né? E eles estão 10 anos na nossa frente, em qualquer área. Né? Tanto aqui como podcast, sustentabilidade, marketing, produto. Olha, poucas áreas que eu acho que o agro aqui no Brasil está muito, muito avançado, muito evoluído. Eu acho que isso é uma Eu acho que é a qualidade única, nossa, né? é das poucas coisas que o Brasil E não diria que está ainda na tem frente. brasileiro que não valoriza o nosso agro. O nosso né? agro é muito, realmente, ele é um exemplo aí mundial. E voltando, até dar uma dica aí para um próximo entrevistado é o Mal Schiavon, né? Legal. E quem sabe o Frederico Já vai ficar Logman, o convite para ele. fica o convite aí ao vivo aí, para falarem um pouco do agro aí, da sustentabilidade. Mas os próximos passos mercado americano, a gente entrar com a linha completa orgânica, produzir lá, né? E também lançar novos produtos lá. É um baita de um desafio, né? Baita desafio. Tem vários competidores, tem várias marcas de energético orgânico lá, mas é a Meca. É a Meca, tem muito consumidor, o consumidor já está educado para esse tipo de coisa. Claro, tem outros desafios em relação à logística, custo, preço, enfim, qualidade. O nosso produto tem muita qualidade, né? Tem um ponto que não é Não sobre... é só uma embalagem bonita, pessoal. Não é É mesmo. além da embalagem Verdade, bonita. senão vamos tomar outra aí. Eu ia falar pra ele pegar o gelado, agora tu. É verdade, é verdade. É uma boa, hein? Quer trazer um gelado aí pro Wagner aí, vamos servir. É bacana também levar o produto para lá. Eu levo até hoje, quando eu vou, eu levo na mala. Produto, a gente já tem produto lá, tudo. Mas abrir uma lata e o pessoal provar e gostar do produto. Tá? Assim como agora aconteceu, fui sábado visitar uma loja, falar com o gerente de loja de uma rede grande dos Estados Unidos, lá que tem mais de 1000 lojas. Pode deixar aí. Deixa aí. Valeu, strike. E aí o gerente provar o produto e realmente gostar do produto, né? Falar bem do produto que a gente colocou a mão para desenvolver. Isso é um orgulho, assim, é muito bacana. O mercado mais exigente do mundo aceitar e gostar do produto. E, claro, como tu falaste, tem muito desafio lá, mais do que, por um lado, mais fácil a parte tributária, muito mais simples, mas muito mais simples. Aqui é aquela coisa, né? O cara que dá certo no Brasil e faz acontecer aqui, faz em qualquer lugar do mundo. Eu tava falando, sexta-feira eu fui jantar na casa de um amigo lá, que ele é diretor de uma multinacional de autopeças. E ele falou que até pouco tempo atrás, para ser CEO da GM, o pessoal que, claro que foi subindo na carreira,
Para chegar lá, os diretores, para ir para o cargo de CEO, tinha que passar 2 anos na operação do Brasil. Porque aí sim, o cara passou pela O 2 cara anos de vê operação realmente que não. brasileira. Aí ele tá pronto para ir pra Não, CEO global ah, operação global da GM, né? Então assim, aqui o pessoal fala essa brincadeira, o Brasil não é para amadores, não é mesmo. O cara é, tem que ser realmente muito bom, eficiente para conseguir, é, primeiro, conseguir vencer, né? E se manter de pé com uma startup, né? E conseguir vencer a parte dos tributos. Agora, vou entrar um pouquinho, não quero entrar nesse assunto de política, mas a reforma tributária agora vai aumentar ainda mais os impostos. Quer dizer assim, lá, por exemplo, dar um exemplo dos Estados Unidos, a gente vende para um distribuidor, não paga imposto. claro. Aqui eu tenho ST, tem. Agora, graças a Deus, caiu para vários estados, mas ST, mas pro Love ainda tem, ST, enfim, ICMS, PIS, COFINS, tem muitos impostos, né? Para bebida alcoólica é mais ainda. Mas os Estados Unidos não tem. Tu vende para um distribuidor, para uma rede de supermercado, não tem imposto. Simples, o teu preço é $1,20, é Por isso que a $1,20. competitividade é Se maior, der né? O lucro, pessoal. se der lucro, lá no lucro eles tributam o lucro. E tributam bem, mas se der lucro, se não deu prejuízo, não paga imposto. Aqui no Brasil, o cara tem uma operação que dá prejuízo e na arrancada de toda a startup, difícil uma startup que vai dar lucro desde o Claro. mês 1, ano 1. O cara gera prejuízo e ainda tem que pagar toda Uma... uma trolha de imposto, né? Então, no meu ver, isso não é justo, né? Claro. Tem que mudar, mas agora o que a gente olha ali na frente, 5, 10 anos para frente, vai mudar para pior, em vez de mudar para melhor, né? Quer dizer, um olhar para o empreendedor pequeno, empreendedor que está começando, que é sustentável, tinha que ter um olhar Mas é diferente onde para quem tem sustentabilidade no seu. um dos pilares do nosso hub, né? Então, é conscientização pública, educação, fomentar a inovação e novas tecnologias e a política atuante. Qual é o papel da política para que ocorra o desenvolvimento sustentável? E isso está totalmente atrelado. Como é que eu vou querer que um país desenvolva, que a gente fomente novas tecnologias para que ocorra essa tal economia de baixo carbono, se o processo para ter um negócio é complicado? O empreendedor, é aquela que todo mundo que empreende no Brasil fala, tem que ser doido para empreender no Brasil. É verdade. Porque os desafios que ocorrem, além de ser um país, a gente fala aqui, né? Pô, a gente fala de uma startup assim, o cara quer captar 200 mil. Cara, nos Estados Unidos é meia dúzia, eles nem arrancam. O cara vai olhar pro teu mercado. A gente, no setor de energia, a gente comunicava com valores, sim, bem mais altos. Cara, a galera só olhava para quem faturamento de 100 milhões de dólares. Não era 100 milhões de reais. Era uma outro tipo de conversa. E a gente aqui. Só que a gente tem diversos desafios, que um é esse, né? Como é que a gente vai empreender? Falamos de propósito. Quando a grande parte dos brasileiros tem uma condição financeira baixa, então tu já tem a barreira do teu dia a dia, tentar implementar um negócio, mais tributos que tu tem que vencer. Aí entra a questão, pô, parece quem olha, se tu analisar friamente, tu não monta um negócio. Tu Claro, olhar friamente, pá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, claro. é um desafio. Mas vamos seguir ali na questão da... Tanto pode falar também da Lovin, da Organic, como é que estão indo a questão de crescimento, quais são os principais desafios que tu enxerga, porque para crescer tem desafio também, né? É claro que é aquela dor de cabeça também, às vezes dor de cabeça boa, né? Tô crescendo, tá tendo volume, tá tendo pessoas. Mas é um desafio botar a pessoa certa, porque como é que vocês engajam o time de vocês? Como é que é o time de vocês? Porque quando a gente fala também de sustentabilidade, a gente fala do colaborador. Como é que é o time hoje? Quantas pessoas estão com vocês fazendo isso dar certo? Perfeito. Vou falar um pouquinho da Lovin aí e como é que a gente fez. A gente fez na verdade não foi uma, foram 3 captações, né? A gente fez uma primeira captação internamente, depois a gente fez 2 com a CapTable, que é uma plataforma de crowdfunding, que ajudou muito aí no desenvolvimento, no crescimento da marca, né? Inclusive nas contratações também. Não adianta, é necessário caixa para empreender, né? Não dá para. As minhas primeiras empresas eu comecei com um capital próprio do meu bolso, Organic sem sócio, inclusive, tudo fazendo. Inicialmente tudo é muito desafiador, muito difícil. Bootstrap. Então, bootstrapping total.
com a Love a gente conseguiu fazer essas captações com a CapTable, que acabou sendo muito bom para a empresa e também para os sócios, que na verdade o valuation da empresa aumentou bastante, que no final das contas a gente empreende para gerar valor, Normal. né? Tanto para o acionista, para a sociedade, porque como estava falando ali, o empreendedor ele gera empregos, quantidade de imposto que é pago, quanta coisa que um empreendedor e uma empresa resolve, na verdade. Uma empresa ela traz soluções para a sociedade, para as pessoas, né? Para os colaboradores, né? Quantas famílias ela pode sustentar, Sim. né? E assim, a gente foi montando, a primeira pessoa que eu contratei foi a Keila, se ela estiver ouvindo aí, a Keila hoje toca praticamente toda a operação na Love, e ela é uma mãe lá de toda a operação aí, então foi a primeira funcionária, depois vieram outras contratações, né? E, enfim, hoje tem o Lux, tem um time já montado que toca a operação. E a gente teve algumas conquistas aí. Ano passado a gente fechou uma parceria com a Campari, então, Que junto legal. com a Perol Spritz, então foi super bacana. A gente fez várias ações de collab com eles. E esse ano, enfim, foram mais de 6 meses aí de negociação com a FENSA, que inclusive distribui os produtos Legal. da Campari, para começar a distribuir Love aí no Rio Grande do Sul aqui e Paraná. Então é um feito aí, é uma parceria que está começando aí, que eu tenho orgulho de falar e que é super bacana, para ter acessível um vinho de uma maneira diferente, seja num bar, num restaurante, numa piscina, num hotel. A gente traz um novo olhar para o vinho, mais simplificado, mais sustentável, enfim, principalmente para essa questão da embalagem, como eu te falei, mais uma pessoa para tu entrevistar aí, que é o Cátilo, que é o presidente da Abralatas, né? Legal. Então ele está bem focado nessa questão de sustentabilidade. As Abralatas junta as fornecedoras de lata, que é Crown, que são as principais aí do Brasil, do mundo, né? Que é Crown, inclusive aqui de Porto Alegre, aqui do Ling, dos Ling, Uhum. do William, aí, se tiver escutando aí, um dos principais acionistas, são os parceiros aí nas latas, a Crown. E, o Cátilo aí levanta a bandeira da sustentabilidade, que é um nome bacana aí para vir aí. E a Organic a gente também está crescendo aí na área de exportação, né? Esse ano aí a gente deu esses passos aí para os Estados Unidos aí com a Quais Amazon. são os países hoje? Hoje é Dinamarca, Japão, China, a gente tem um importador em Xangai, um Legal. importador pequeno, mas um importador. Dubai, Canadá, Chile, Estados Unidos, Argentina e Alemanha. Tá, que legal. Esses são os principais. A gente fez um case aí bacana no passado de exportação para a Europa, para a Como é Dinamarca. que é negociar com culturas diferentes? Porque, por exemplo, tu pega o japonês, é diferente de tu negociar com o alemão. Tu sente isso na hora? Totalmente, totalmente. Bom, eu fui 8 vezes pro Japão, né, pra exportar a Organic. Eu botei em 6 mil pontos de venda o produto lá junto com a Mitsubishi. A Mitsubishi é a maior distribuidora, a maior empresa do Japão. Se não quero falar besteira aqui, mas se não é a maior, é a segunda maior. Eles têm desde escada rolante, os carros, que são bem populares aqui no Brasil. Enfim, elevadores, distribuidora, loja de conveniência. Então a gente entrou numa loja de conveniência deles, que é a Lawson, é um grupo que tem 12 mil lojas. A gente entrou em 40% das lojas lá, 6 mil lojas. Entramos em supermercados, enfim. Então, o Japão, o japonês é um povo bem respeitoso, bem difícil de tratar, né? Preto no Mas branco, preto assim. no branco. Mas depois que tu desenvolve um relacionamento, a coisa vai. Claro que tem que ir pessoalmente, por isso eu fui 8 vezes pra lá, olhar, olho no olho. Tinha reuniões que eu ia pra vender pra supermercadista, era o pessoal só falando, 5 pessoas na mesa, todo mundo falando japonês e não entendendo nada, né? E parece que estão sempre brabo. Parece que estão sendo bravo e tal, é super exigente. Então, assim, de todas as análises químicas, todas as análises, certificações, possa imaginar, são feitas para poder entrar lá o produto no Japão, para exportar para lá, então super difícil. Alemanha, ano passado, eu fui muitas vezes para lá, acho que foi 4 vezes, inclusive, a gente estava vendo uma fábrica para invasar o produto lá. E tava tudo fechado, tudo certo. Quer dizer, já muito mais truculento, muito mais. E o mercado alemão, o mercado parece que é um mercado fácil, mas não é um mercado muito competitivo, de muito preço, mais difícil que os Estados Unidos, né? Tem energético lá vendido a
35 centavos de euro na gôndola, no supermercado. Então, assim, competir é muito difícil na Alemanha. E tive nessa fábrica aí 2, 3 vezes para a gente começar a produzir organic lá. E eles, na verdade, o custo de energia elétrica subiu tanto que o produto que era para ficar mais barato, 35% mais barato que o Brasil, ficou 35% mais caro. Bah. Então, cada centavo conta. Né? Negócio de lata de bebida, cada centavo conta. E a energia subiu, parece que 10 vezes a conta de energia lá. Então, inviabilizou essa operação de produção local na Alemanha, mas a gente continua vendendo lá. Sim. Essa questão, né, da energia tem um grande impacto, né? Que às vezes a gente não percebe. Até quando a gente fala de mudanças climáticas, às vezes as pessoas não conseguem associar o impacto. Claro que lá teve outras questões, né, que envolvem energia, mas aqui, por exemplo, a gente é um país de fonte hídrica, se tem menos chuva, se aciona a termoelétrica, tirando o fato de ser poluente, ela é mais cara. Ou seja, na ponta, na produção, é uma forma de tu enxergar que vai ficar, o teu custo vai ficar mais caro quando a gente aciona. E provavelmente é o que tu passou, né? Desses desafios que vocês têm, por exemplo, de crescer, essa seria uma outra pergunta que eu ia fazer. Como é que tu escala? Tu tá em 6 mil pontos lá no Japão. Se eles quisessem que tu chegasse aos 12 mil pontos, como tu faria para escalar? Ou o que que hoje tem? Qual é o gargalo? Tem um gargalo? Como é que vocês também, se existe, o que que vocês já estão pensando para seguir? Excelente pergunta. Isso é uma coisa que eu desenhei desde o início aí da operação, tanto da Organic quanto da Love, né? De ter parceiros que estão prontos para esse negócio realmente escalar, precisar escalar do dia para a noite, eles poderem suprir a gente. Um deles é a própria canal que eu citei agora, a Ball também é a nossa parceira, que são os produtores das latas, então são as maiores do mundo. Então, assim, para fazer 1 milhão de latas do dia para noite com eles é super fácil. Na verdade, para eles, o volume pequeno é o problema, né? Aham. Porque o setup de uma máquina de lata além de ser custoso, ele é demorado e para eles cada segundo cospe 500 latas numa uma produtora de lata, né? Então, a matéria-prima também, né? Então, o Organic a gente tem nossos fornecedores, assim, o produtor de açaí é o maior exportador de açaí do mundo. O nosso parceiro no mate também, ele exporta para mais de 20 países. Então, os produtores também já têm escala, já estão preparados para, já exportam, né? Já tem esse volume grande. E, por exemplo, a gente invasa aqui no Brasil numa das maiores, Organic, numa das maiores da América Latina. Então, que inclusive Coca-Cola produz os itens dela, Copecking, né? Um envasador terceirizado, né? E crescendo a mais, realmente, a produção tem que ser local, né? Então, aí tem que arranjar um Copacker, um envasador local Possa. exato, e enviar a matéria-prima aqui do Brasil para lá. E a Lovin também, a gente tem um parceiro na área de produção dos vinhos, né? Uma cooperativa super respeitada aqui, uma das maiores do Brasil, a terceira maior do Rio Grande do Sul, que é a São João, né? Então, lá o Pazini, lá que é o presidente, ele também me fala assim, eu preciso de volume, volume, né? Então, assim, a gente busca parceiros que possam escalar bastante. A gente, agora com o Love acabou de entrar no Pão de Açúcar, então, o pedido inicial lá bem grande, né? Então tem que estar preparado para isso. Inclusive, a gente está mudando de armazém aqui em Porto Alegre para poder entrar carreta dentro. Então, assim, ah, mas a gente está preparado para crescer. Na verdade, a escala para esse tipo de negócio ela é necessária, Claro. né? Uma margem muito pequena por cada lata, né? Tinha muito pouco em cada lata. Sim, Então, tu tem que ganhar realmente no tem volume. que ganhar no volume. Para ganhar no volume, tem que estar preparado para produzir em volume alto também, né? Isso é justamente isso, né? O que que é hoje para vocês tem algum gargalo ou vocês têm agora o que vocês precisam é venda, vamos atrás de novos negócios, explorar novos mercados. O que nos próximos anos vocês com a Organic e com a Lovin vocês estão projetando? É venda mesmo, é crescer, escalar em pontos de venda, que é distribuição, né? Que é um negócio de bebida, é um tripé, né? Na verdade, é distribuição, marketing, né, e financeiro. O financeiro ele tem que sustentar esses dois primeiros, né? Então Sim. é um tripé que ele fica de pé com os três rodando equilibrados, né? O fluxo de caixa de uma empresa de bebidas, ele tem que ser cuidado muito com rédea muito curta, com o olho em cima, né? Que o americano fala cash is king, né? Aham. Então,
ter que crescer e crescer sustentável, como é o nome do programa aqui. Não dá Como para é essa, se exato. dependendo crescer demais, muito rápido, consome o caixa de uma maneira desproporcional, né? Tem muita gente que quebra pelo crescimento. Então crescer, mas crescer dentro também dos nossos passos, né? Crescer sustentável, essa e também, claro, fazer captações na frente, enfim, outros rounds de investimento que são necessários, como toda startup, todo empreendimento que necessita de caixa para expandir, para crescer, né? Perfeito. Cara, a gente tá chegando na parte final, acho que foi um baita bate-papo, mas antes da gente finalizar e também já vou deixar para tu também deixar a tua mensagem final, o que que seriam os passos que tu diria, pode ser 5 passos, ou como alguém poderia projetar o seu negócio, ou as coisas que tu considera realmente importante para que a pessoa construa um negócio sólido. Sólido já é sustentável, mas eu digo sólido mesmo que ela possa crescer, possa escalar. Se tu olhando para trás, pô, eu deveria ter feito isso e isso, o que que seria? Muito bom. Baita pergunta aí. Baita pergunta. É, até tem, enfim, agora tô estreando aí, tô começando com a mentoria, então tô dando mentoria para várias pessoas e a gente tem lá um método de 8 passos, não é 5, são 8, até um pouquinho mais complexo. Mas se eu for dar uma pincelada rápida, assim, principalmente para produto físico, que é onde eu tenho mais experiência, mais vivência aí, marca, né? Marca e embalagem, né? Investir nisso e ter de alto nível, né? Isso faz a diferença, né? Aqui nossas embalagens a gente cuida bastante, aí tem uma Muito bonito, embalagem né? bonita. Não adianta ser bom, tem que parecer ser bom também, É. né? Eu tinha um amigo meu que ele assim, ia no mercado, se a embalagem era bonita, ele comprava. Ele, não, às vezes era só pra experimentar, eu gostei da embalagem, comprava. Ah. O segundo é vendas, que é a tua área, né? Vendas tem que estar bem estruturada, enfim, o próprio time de vendas enfim, ter um processo de vendas bem estruturado. Hoje em dia já está crescendo muito a área do online nisso, mas a gente está escalando e crescendo muito no físico, então precisa de pessoas e pessoas boas, né? Então não dá para a gente fazer tudo, montar time, gente boa mesmo no comercial. Marketing, marketing é ela se mistura com o branding, que é a primeira ali, mas não é, né? O marketing realmente é produto ruim com marketing bom vende. É, Produto bom com marketing ruim não não vende. Então, vende. assim, o marketing, ele é importante e, enfim, tem muita coisa aí de marketing digital aí que a gente usou na Lovin, que funcionou e vai mudando. Por exemplo, tem muito influenciador que, né, cobra demais e aí consome caixa, então tem que arranjar uma maneira de fazer um marketing que não consoma o teu caixa. Então é um baita de um desafio para quem empreende, mas tem que Claro. fazer. Ó, manda produto gratuito, faz parceria, collab, enfim, mas o marketing é um pilar muito importante aí para que uma marca realmente dê certo e venda, porque tem uma coisa que é o sell-in, outra coisa é o sell-out, né? Vender para Exato. uma rede de supermercado, ou para um mercado, para um distribuidor, outra coisa é quanto que o consumidor final vai lá e tirar o produto da É. gôndola ou do próprio distribuidor, né? É, hoje em dia, até porque essa questão para ser mais econômico, enfim, um dos passos, inclusive, é o modelo DNVB. Né? O que é o modelo DNVB? É o modelo que foi lançado a Lovin, né? Que a gente lançou ela, ficou um ano vendendo só online, então assim, é Digital Native Vertical Brand, né? Então fazer todo esse processo, e dentro dele tem lá tráfego, marca, site, UX, experiência do cliente, tem uma série de coisas que tem que ser trabalhadas para que seja considerado, até vou dar uma palestra daqui a 2 semanas em São Paulo sobre DNVB, ligado como fazer aumentar a recompra e o que o UX tem a ver com isso, né? E tem tudo a ver. E o UX não é só o site bonitinho, né? E finalmente é trabalhar, e aí no meu ver, que eu acredito, é trabalhar com algo que você acredite que tenha a sustentabilidade como pilar, né? Que é o que a gente vem falando aqui toda essa conversa. E eu vou falar essa palavra que é clichê, mas é o propósito, que é aquela coisa do porquê, né? O porquê você está fazendo isso ter muito claro, né? Porque é muito, não, eu ia falar muito difícil, não é fácil, mas só falar assim, né? É.
E para quem tem um porquê forte e claro, que é do Simon Sinek, todo mundo sabe e tal, mas realmente pega. O porquê tá sendo claro, se ele tá sendo respirado, porque o cara não desiste, ele mantém, né? Ele persiste e persevera. Então, assim, ter um porquê bem claro e vibrante dentro de si, né? É o que faz a gente não baixar a cabeça e tomar porrada e levantar no dia seguinte e ir de novo. Com entusiasmo. Com entusiasmo. E aí, claro, aí entra um pouco das coisas pessoais, daí que são alguns hábitos que eu faço que como empreendedor, que, pô, né, esse negócio de acordar cedo, tomar banho gelado, correr, hoje eu corri 1 hora. Então, assim, ter um hobby também, equilibrar, eu gosto de pegar onda, gosto de surfar, então voltei a surfar bastante, pô, tá me fazendo super bem isso, né, quando tá tempo com a família, equilibrar, né, porque realmente, no final das contas, a coisa que a gente tem mais valor é a saúde, correto? E o tempo. Tem que ser bem investido, não dá pra ficar só no trabalho, só no empreendedorismo ali. Esquecer do dia a dia. Tem que juntar tudo isso e fazer desse limão uma limonada saborosa. Muito legal, muito legal. Pessoal, pô, espero que vocês tenham aprendido como eu aprendi. Eu costumo já falar isso para vocês, mas para mim é muito legal porque é uma hora que eu tenho de consultoria, de mentoria, aprendo muito. E agradeço também vocês que ficam com a gente aí, que nos acompanhem, sabem como nos achar, Instagram, LinkedIn, Facebook, inclusive, também. E podem mandar mensagem, o que vocês acharam, feedbacks. Jota, como é que a galera te encontra? Como é que elas encontram a Organic? É contigo, teu jabá agora. Boa, muito obrigado. Bom, meu Instagram é JP Satamini, Satamini é meu sobrenome, com 2 T's. O site do Organic, Instagram do Organic é Organic, com Q-U-E, como em francês, BR de Brasil. Da Lovin é lovin.wine no Instagram. E muito obrigado pelo convite mais uma vez, foi um prazer falar contigo. Muito bom as tuas reviver e responder as tuas perguntas inteligentes aí. E tá dentro dessa comunidade aí, muito bacana que tu criasse, tá de parabéns aí, é um desafio, mas é um desafio que vale a pena e é um orgulho ver você colocando isso aí de pé pro Brasil todo aí. Vamos comemorar muitas vitórias aí. E as pequenas vitórias são as mais bacanas. Legal, Tomando love. Tomando love, bora. Valeu, pessoal, até mais.